No dia 16 de julho, uma quinta-feira, Yuta começa a pensar sobre a situação atual. Ele sente que sua meia-irmã é como uma estranha, já que se tornaram parentes apenas porque seus pais decidiram se casar. Não há laços de sangue ou memórias compartilhadas, então eles não se sentem como uma família. Faz um mês desde que seu pai se casou com Akiko, e os quatro, incluindo a filha de Akiko, passaram a morar juntos, e sua meia-irmã está em uma posição muito mais ambígua. É uma desconhecida com quem ele vive. Sim, essa é uma boa maneira de descrevê-la, mas quando se pergunta que tipo de relacionamento eles têm, Yuta realmente não sabe o que responder. Quando Yuta chega em casa, Saki se aproxima dele para pedir ajuda com literatura moderna, algo que o pega de surpresa. Mais tarde, eles se sentam juntos, e Yuta pergunta que nota ela tirou. Saki responde que tirou 38, admitindo que já esperava um resultado ruim porque não gosta de literatura. Ela é boa em outras matérias, mas tem dificuldade em entender os sentimentos dos personagens. Yuta acha isso surpreendente, porque ela parece ser uma pessoa muito atenciosa, pelo menos com ele. Saki tenta entender melhor a posição dele e fazer concessões para que os dois se deem bem. No entanto, ela explica que é justamente por não entender os sentimentos dos outros que ela se esforça tanto para ajustar as diferenças. E Yuta concorda com ela sobre isso. Voltando ao assunto, Saki diz que sua nota é um problema sério, pois, se não melhorar, terá que fazer aulas extras no verão, o que ela não quer, pois pretende trabalhar. Yuta se desculpa por ainda não ter conseguido um bom emprego para ela, mas Saki deixa claro que não o culpa e que se sente mal por depender dele. Após alguns segundos de silêncio, Yuta concorda em ajudá-la a estudar. Quando Yuta analisa a prova de Saki, ele nota que ela respondeu bem às perguntas iniciais, mas deixou muitas lacunas nas respostas sobre o livro. Ele pergunta se ela tem dificuldade com os livros e por isso acaba ficando sem tempo. Saki responde que parece até que ele a estava observando, e admite que ele está certo, embora incomode que ele tenha descoberto tão rápido, pois não é uma sensação muito agradável. Yuta pede desculpas por isso, reconhecendo que deveria ter sido mais delicado. Saki concorda em perdoá-lo, sabendo que ele está sendo sincero porque está tentando ajudá-la. Depois, ela explica que a parte mais difícil foi a de Sanshiro e Natsumi, onde fala sobre se apaixonar. Quando Yuta pergunta o que ela não entendeu, Saki explica que não compreende o que Sanshiro e Mineko estão pensando e o que os motiva a tomar as decisões que tomam. Isso surpreende Yuta, então ele pergunta se ela percebeu que Sanshiro se apaixonou por Mineko, e ao ver a reação de Saki, Yuta compreende que ela não sabia. Ele explica que Sanshiro gosta de Mineko de forma romântica, lembrando de quando ele ficou com ciúmes quando outros homens se aproximaram dela. Após ouvir Yuta, Saki opina que, se ele gosta tanto dela, deveria contar a ela diretamente. Yuta explica que talvez seja difícil ser tão direto com a pessoa que se gosta. Saki responde que não entende por que alguém esconderia seus sentimentos e não diria o que pensa. Yuta pergunta se ela consegue imaginar uma situação onde não consiga expressar seus sentimentos, por exemplo, com seu primeiro amor. No entanto, Saki responde que nunca experimentou algo assim, e quando ela faz a pergunta de volta, Yuta admite que também nunca se apaixonou. Ela acha interessante, pois já que nenhum dos dois se apaixonou, isso mostra que a experiência não faz tanta diferença na compreensão da literatura. Yuta concorda com ela. Depois de pensar um pouco sobre isso, Yuta lembra que Saki tira boas notas em história e sugere que ela use o contexto histórico para entender melhor a literatura moderna. Saki concorda e começa a praticar. Após estudar, ela fica mais confiante, e Yuta elogia, acreditando que ela se sairá bem no exame. Saki agradece e diz que ele é um bom professor. Yuta pergunta se ela estava sorrindo, e ela responde que talvez, pois nem ela mesma sabe. No dia seguinte, os dois se encontram pela manhã. Quando Saki se levanta para preparar o café da manhã para Yuta, ele diz para ela não se preocupar e pede que ela se concentre nos estudos. Como ela continua insistindo, Yuta diz que, como seu professor, quer que ela passe no teste de recuperação. Isso faz com que Saki relaxe, então ela agradece e continua estudando. Mais tarde, na escola, Yuta é surpreendido por Maya, que o provoca chamando de irmão mais velho. Depois de incomodá-lo um pouco, ela explica que está cheia de energia porque finalmente terminou os exames e agora vai liberar todo o estresse de uma vez. Yuta pergunta se ela não precisa fazer exames corretivos, e Maya responde que nunca reprovou, e que, entre os 9 exames, somou 808 pontos.
Yuta fica muito chocado, admitindo que não imaginava que ela fosse capaz disso. Maya reclama por ele pensar assim e deixa claro que ela é a melhor aluna de sua turma, mantendo um aproveitamento de 90% durante todo o ensino médio. Ao ouvir isso, Yuta percebe algo que o deixa animado. Ele comenta que, como ela é uma aluna tão boa, quer lhe pedir um conselho. Quando Maya ouve os detalhes, acha interessante. Yuta quer saber se ela conhece uma forma eficiente de ajudar Saki nos estudos. Maya, ao ouvir a explicação, reage de uma forma que faz Yuta suspeitar de segundas intenção em suas palavras. Porém, ela esclarece que não é isso e que ele parece um bom irmão. Yuta responde que ajudou Saki a estudar, mas como ela é inteligente, logo vai pegar o jeito e não vai mais precisar da sua ajuda. Por isso, ele se pergunta se existe alguma outra maneira de ajudá-la. Depois de ouvi-lo, Maya entende melhor suas intenções e fica mais feliz. Ela explica que não faz nada em particular, mas depois de pensar um pouco, menciona que ouve músicas de fundo enquanto estuda. Yuta acredita que isso pode ser útil e pergunta qual estilo ela recomenda. Maya responde que apenas segue as recomendações do aplicativo, pois procurar por tópicos sozinha parece chato. Ela também diz que Yuta é um bom irmão e deveria se sentir orgulhoso, embora ele não acredite que isso o torne um bom irmão. Então Maya diz que cozinha para seus irmãos mais novos e se considera uma boa irmã, mencionando que tem uma família grande, com tipo 100 membros, embora esteja obviamente brincando e haja menos. Agora vemos que Yuta está no trabalho, onde Shiori percebe que ele parece deprimido. Após Yuta dar um suspiro, ele comenta que mais clientes no final de semana também significa mais clientes chatos para lidar. Shiori pergunta como ele pode falar assim de seus queridos clientes, mas Yuta lembra que ela sempre reclama da mesma coisa. Shiori tenta dizer que não sabe do que ele está falando até que uma pessoa passa, e ela imediatamente pede para ele ficar quieto. Eles se limitam a cumprimentá-lo. Quando estão sozinhos novamente, Yuta pergunta se ela não gosta que as pessoas a vejam como ela realmente é. Shiori responde que, depois que se decepcionaram com ela na faculdade, ele é o único que realmente a conhece de verdade. Depois que o horário de trabalho termina, Yuta vai até Shiori para avisar que está indo embora. Ele a encontra exausta na mesa, e ela reclama que havia tanta gente na loja que o ar-condicionado nem fazia efeito. Além disso, não fez nada além de carregar livros e mais livros, por isso está com dor nas costas, e na idade dela, a dor dura 2 dias, deixa o pescoço rígido, causa palpitações e falta de ar. Então, ela pergunta se ele pode cuidar dela até que se recupere. Em resposta, Yuta apenas diz que vai para casa e começa a se afastar. Shiori pergunta se ele a está abandonando agora que está com uma mulher mais nova, e diz que ele deveria ser mais gentil com ela, porque ela vai ter que comer sozinha. Depois Shiori pede que ele fique e conte sobre suas aventuras com sua irmã mais nova. Isso faz com que Yuta volte, esclarecendo que não tem muito o que contar, mas quer pedir um conselho. Ouvindo isso, o interesse de Shiori dispara, ainda mais quando descobre que Yuta quer ajudar sua irmã nos estudos. Ele conta que está pesquisando músicas de fundo, mas como não sabe qual o melhor gênero para estudar, pede que Shiori recomende algo. Após procurar em seu telefone por alguns segundos, ela encontra o que queria e comenta que também queria uma música para ajudar nos estudos, por isso pesquisou bastante. Depois, ela entrega alguns fones de ouvido para ele. Quando a música começa a tocar, Yuta ouve um ritmo bastante relaxante, refletindo trechos da cidade e da natureza sob a chuva. Quando Yuta volta para casa, ele mostra a Saki a música que Shiori lhe recomendou. Ele sugere que ela use a música como fundo enquanto estuda. Saki agradece, admitindo que está surpresa por ele ouvir músicas assim. No entanto, Yuta esclarece que hoje foi a primeira vez que ele ouviu essa música, e que foi sua colega de trabalho que a recomendou. Saki comenta que eles devem ser bem próximos, e Yuta responde que sim, já que trabalham juntos há muito tempo. Percebendo que ela está distraída, Yuta pergunta se algo está errado. Saki responde que não é nada, que estava apenas ouvindo a música. Voltando ao assunto, Saki menciona que Shiori tem um ótimo gosto musical. Yuta concorda, mas acrescenta que, por outro lado, ela é tão avoada que chega a ser cômico. Isso faz Saki rir um pouco, dizendo que ela é uma pessoa interessante. Em seguida, Yuta muda um pouco sua expressão, e quando Saki pergunta o que aconteceu, ele diz que ela fez muito por ele e que espera ter retribuído pelo menos um pouco. Saki apenas agradece, evitando dar sua opinião sobre o que acabou de ouvir, avisando que ouvirá a música à noite. Depois, ela se levanta e, quando ia pegar o prato para lavar, Yuta diz para ela não se preocupar, que ele lavará a louça. Saki agradece, antes de sair, se vira para lhe desejar boa noite.
Yuta gentilmente retribui as palavras.